Fala, futuros doutores, futuras doutoras, galera padrão ouro, Team Cérebro, tudo bem com vocês? Voltamos hoje com mais um QSM no Enem, Biologia padrão ouro, e hoje, resolução da prova de 2016, segunda aplicação. Vamos continuar aí com a nossa rotina semanal de liberar uma prova do Enem totalmente resolvida e comentada para vocês, para que vocês possam tirar suas dúvidas, aprender coisas novas, revisar e seguir aí firme e forte na preparação para a sua aprovação, que eu tenho certeza que vai acontecer. Lembrando que eu sempre estou fazendo as provas brancas e estou colocando aqui na descrição do vídeo uma guia do tempo. Eu vou colocar na descrição do vídeo o número de cada questão e o tempo referente a ela aqui no vídeo. Então, se você tiver alguma dúvida de uma questão específica, um número específico, é só procurar aqui da linha do tempo, na descrição, clicar no tempo que está lá, que você vai ser diretamente direcionado para a questão que você quer, beleza? Então assiste com calma, vai ficar um pouco longo o vídeo, mas é assim mesmo. Assiste com calma, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e aí segue fagocitando rumo ao seu sucesso, certo? Beleza? Então, prova branca, Enem 2016, segunda aplicação, Biologia, let's bora, chega de enrolação, chama que vem, partiu. Beleza, vamos começar aqui que eu tô pilhadaço para fazer questão como sempre. Vamos começar, já vou liberar aqui a minha canetinha, porque aqui eu posso, ó, dar aquela papirada violenta. Então olha só, questão 47, tomando aquele pré-treino já para ir malhar depois daqui da prova, boladão. Deixa eu virar aqui o bigode para cima, porque agora eu tô cheio de ódio no miocárdio para fazer questão. Let's bora, bigode para cima, vamos com tudo para cima deles, medicina raiz. 47, hein? Os seres vivos mantêm constantes trocas de matéria com o ambiente, mediante processos conhecidos como ciclo biogeoquímicos ou ciclo dos elementos. Aí tem nitrogênio, fósforo, enxofre. Fósforo e enxofre dificilmente cai. Eu nunca vi cair em Enem. Já vi cair o ciclo do fósforo em questão específica da Unicamp, tá? Mas é difícil. Ah, Bruno, qual que cai então? Pode cair carbono, oxigênio, água, ou o campeão que aparece mais, que é o ciclo do nitrogênio, beleza? Esse ciclo, gente, você tem que dominar, não precisa nem pensar para responder questão sobre esse ciclo do nitrogênio. Tem que ser reflexo medular, aquele que você nem acessa o córtex cerebral, beleza? Vamos ver qual que é esse aqui. O esquema representa um dos ciclos que ocorre nos ecossistemas. Então, bora ver aqui. Bom, a gente tem um elemento no estado gasoso, isso não diz nada pra gente. Pode ser água, vapor d'água, pode ser oxigênio, pode ser gás carbônico, pode ser nitrogênio, N2. Até aí não fala nada. Bom, temos aqui plantas absorvendo esse elemento, que a gente não sabe quem é, e também liberando para a atmosfera. Temos aqui as plantas morrendo e liberando esse elemento para o meio ambiente. E esse elemento aqui também vai sofrer decomposição, e na decomposição ele volta no estado gasoso para o ambiente. Bom, aqui já tem uma dica aqui, tá? Mas não dá para cravar que elemento é esse pela decomposição, porque, por exemplo, se fosse uma decomposição aqui, ó, anaeróbia, poderia ser liberação de metano com carbono, poderia ser liberação de sulfeto de hidrogênio, H2S, com enxofre. E tem aqui na resposta o ciclo do enxofre. Então, assim, não dá para cravar com base nessa nossa análise. Agora, o enxofre, por mais que tenha essa liberação aqui para a atmosfera em decomposição anaeróbia, o enxofre não é liberado na forma gasosa pelas plantas e muito menos absorvido pelas plantas na forma gasosa. Ah, Bruno, então o que eu tenho que pensar? Bom, aqui na planta tem uma dica. Por exemplo, qual é o gás que a planta consegue absorver e liberar para o ambiente? Bom, liberar pode ser vapor d'água na transpiração. Absorver pode ser oxigênio na respiração, e ela também libera o oxigênio na fotossíntese, mas também pode ser o gás carbônico.
que ela absorve na fotossíntese, mas também libera na respiração. Bom, então aqui a gente já começou a fazer uma triagem, né, de quais são os elementos que estão mais indicados para esse ciclo aqui. Não pode ser enxofre, porque planta não assimila enxofre na forma gasosa, só na forma de sais minerais do solo, que é, na verdade, na forma de sulfato, né? Também não pode ser nitrogênio, porque planta não absorve nitrogênio gasoso, tem que ser do solo na forma de amônia, ou amônio, ou nitrato. Então estamos descartando aqui. Também não pode ser fósforo, porque planta não absorve fósforo na forma gasosa, tem que ser do solo, na forma de fosfato. Então, ralou enxofre, ralou nitrogênio, ralou fósforo. Porra, ficamos com quem? Água, carbono e nem tem aqui oxigênio. Cara, vamos matar então? Vamos matar. Planta absorve água na forma gasosa? Não. Ela pode liberar água na forma gasosa, por meio de transpiração. Planta absorve água na forma líquida, por meio da raiz. Cara, então matamos a questão só com base nessa análise aqui. Olha só, tiramos a água, porque planta não absorve água na forma gasosa, só na forma líquida. Tiramos fósforo, enxofre e nitrogênio pelo mesmo motivo, porque plantas não absorvem esses elementos na forma gasosa, e sim na forma de sais minerais do solo, o fósforo na forma de fosfato, o enxofre na forma de sulfato, nitrogênio na forma de amônia, amônio ou nitrato. Cara, mas dá para matar através de outra análise? Dá. Qual é o segredo? É só olhar isso aqui, ó. Combustão. Combustão, beleza. Vai ser a queima de um hidrocarboneto por meio do consumo do oxigênio, liberando gás carbônico e água. Cara, qual é o gás que numa combustão é liberado? O gás que numa combustão é liberado só pode ser o gás carbônico. Beleza, então mais uma vez matamos por meio de uma outra parte aqui dessa figura. Então a nossa resposta qual é? Letra D é o ciclo do carbono. Por quê? Porque plantas absorvem carbono gasoso, que é o CO2, por meio da fotossíntese, liberam o carbono gasoso por meio da respiração, combustão sempre está produzindo gás carbônico e liberando na forma gasosa, tá? E decomposição aeróbica também produz gás carbônico, que obviamente na forma gasosa vai para a atmosfera. Beleza? Então, ó, destrinchamos a questão, matamos de várias formas. Gabarito, então, letra D. Beleza? Essa questão aqui é uma questão que eu classificaria como um nível fácil. É um nível fácil. Bastava saber que combustão libera gás carbônico e que planta não fica absorvendo gases de fósforo, enxofre, nitrogênio. Só oxigênio e gás carbônico. Dá para matar Trunks, beleza? Então aqui, uma questão nível aí, ó, Discovery Keys, nada muito violento, nada muito voodoo, beleza? Bora para a próxima então. Ih, será que eu botei o número aqui? Bom, tá sem o número aqui, mas depois eu vejo lá na prova e coloco na descrição do vídeo aqui para vocês, tá? Let's bora. Mais um gole aqui no pré-treino. Deixa eu mudar aqui a cor desse negócio. Vamos aqui, vamos de quê? Em homenagem ao QSM, vamos de azul. Beleza, vamos de azul então. Uma nova estratégia para o controle da dengue, que é uma virose causada por um vírus que é um flavivírus do grupo dos arbovírus, junto com febre amarela, zika, chikungunya, certo? Então querem combater a dengue. Let's bora. Foi apresentada uma nova estratégia no Congresso Internacional de Medicina Tropical no Rio de Janeiro, em 2012. O projeto traz uma abordagem nova e natural para o combate à doença e já está em fase de teste. Beleza, então queremos combater a dengue. Tá. O objetivo do programa é cessar a transmissão do vírus por meio do Aedes aegypti. Claro, lembramos que a dengue é uma virose cujo causador é um flavivírus, mas o Aedes aegypti é o quê? É o vetor,
é o transmissor da doença. E cara, na boa, o Aedes aegypti é um mosquito que vem do inferno, porque na moral, ele transmite dengue, zika, chikungunya e também consegue transmitir a forma urbana da febre amarela. Então o bicho é um bicho do inferno, bicho do mal. Mas se a gente combater o vetor de uma doença, ela pode ser muito bem controlada. Então, fagocita um macete aí que você vai ter que levar para todas as provas da sua vida. Doença que tem vetor como transmissor, doença que é uma zoonose, tem algum bicho transmitindo, uma forma eficaz de controlar a doença, de prevenir a doença, medida profilática, é o combate ao vetor. Fagocitou isso? Beleza. Tá? E agora aí vai para você outro macete. Doença que passa pela água por meio de transmissão fecal-oral, saneamento básico e higiene são formas importantes de prevenir. Doença que passa pelo ar, isolamento do doente e uso de máscaras, por exemplo, e higiene são formas importantes de prevenir. Doenças sexualmente transmissíveis, formas de prevenir. Preservativos, né? Uso de barreira, camisinha e abstinência. E aí você pergunta, porra, abstinência, tá falando sério? Tô, já foi gabarito de prova discursiva, beleza? Então, essas são as medidas de prevenção desses grupos de doença, beleza? Ar, isolamento, higiene e uso de máscara. Transmissão pela água, fecal-oral, saneamento básico e higiene, beleza? DST, camisinha, preservativo e abstinência. Doença que passa por vetor, combate ao vetor. Fagocita isso que é sucesso. E é claro, uma medida mais importante de prevenção para qualquer doença, que é o sonho da saúde que tivesse para tudo, é a vacina. Então, se a doença tiver vacina, não importa como ela passa, a melhor forma de prevenir é vacinando, beleza? Pega o macete aí e sucesso. Bom, então os caras querem controlar a dengue por meio de controle do Aedes aegypti. Como que eles querem fazer isso? Introduzindo a bactéria Wolbachia, que é naturalmente encontrada em insetos, tá? Nas populações locais de mosquitos. Quando essa bactéria é introduzida no Aedes aegypti, atua como uma vacina, estimulando o sistema imune do mosquito e bloqueando a multiplicação do vírus dentro do inseto. Então, peraí, vamos lá. Vamos entender a questão. A gente quer reduzir a transmissão de dengue. Essa bactéria, ela vai matar o Aedes aegypti? A questão não fala nada disso. A questão não fala que a bactéria mata. Ela já está presente em alguns insetos. Então ela vai viver em harmonia com o Aedes aegypti. Ela não vai erradicar o mosquito, mas ela vai estimular a imunidade do mosquito para que este crie anticorpos que combatam o vírus da dengue dentro dele. E aí qual vai ser a ideia boa de controlar a doença? Se dentro do Aedes aegypti a bactéria estimulou a produção de anticorpos que vão eliminar os vírus da dengue, esse mosquito vai ficar livre de vírus e caso a fêmea do Aedes aegypti, porque ela que vai atrás do sangue, pique um humano, não vai ter vírus para passar. Então a doença vai estar sendo controlada mesmo sem matar o quiquito para os íntimos, né? Que é o mosquito, beleza? Bom, o que está fazendo aqui? A gente está fazendo o controle de uma doença. Controle de uma doença usando um outro ser vivo que é uma bactéria. Então isso aqui é um processo que também serve para controlar praga. Por exemplo, eu posso controlar a praga de uma agricultura usando um fungo que parasita especificamente a praga. Ou então eu posso usar um protozoário que parasita especificamente uma lagarta. Toda vez que você tem o uso de um ser vivo para controlar uma doença ou alguma praga, você está diante de um processo conhecido como controle biológico. Essa é a nossa resposta. Vamos ver se tem ali? Então bora. Qual o conceito fundamental relacionado a essa estratégia? É clonagem? Alguém falou em clonar alguém aqui? Não. Mutualismo? Mutualismo? Não, porque se fosse mutualismo, né, ele ia falar que
A bactéria favorece o mosquito, o Aedes aegypti, o mosquito favorece a bactéria. Mas quem está em jogo aqui, em grande foco, não é essa relação da bactéria com o Aedes aegypti. Sim, não, tudo bem, é até essa relação, mas é o combate ao vírus da dengue, né? Então o foco é esse, é o controle do vírus, da virose, e não assim, a relação íntima da bactéria com o mosquito, tá? Então, na verdade, o foco da questão aqui não é o mutualismo, beleza? Até porque ele não comentou se a relação é mutualística. Na verdade, essa relação ela deve ser até uma relação mais comensal, né? A bactéria fica ali no mosquito e para ele é indiferente. Parasitismo, essa bactéria causa algum mal? Não, né? Ela não está parasitando o mosquito, pelo contrário, ela está ajudando o mosquito ali a estimular, né, a sua imunidade. Transgênese, alguém modificou geneticamente algum indivíduo? Alguém modificou geneticamente o mosquito ou o vírus? Não, né? Então, na verdade, o que está em destaque aqui nessa questão e que é o foco do processo, a coisa mais importante do processo é o controle biológico, que consiste em você usar um ser vivo, geralmente é uma bactéria, um protozoário ou um fungo, para controlar ou uma doença, ou pode cair também na prova, uma praga em região agrícola. Certo? Fagocita isso, sucesso, let's bora para a próxima. Chama que vem. Beleza. Ah, aquela questão. Peraí. Eu tô pulando aqui. Vamos lá. Questão 55, ô Glória. Vamos botar aqui. Vamos lá. Vamos de azul. Vamos trocar aqui. Vamos de um lilás meio rosa. Beleza. Chamamos de lixo a grande diversidade de resíduos sólidos de diferentes procedências, como os gerados em residência. Residência gera muito lixo sólido, principalmente, né, lixo orgânico, que é aquele que é proveniente de alimentos, esgoto também é um lixo orgânico, né, e ele pode ser reutilizado. Né, o lixo orgânico ele pode ser reutilizado porque ele pode dar origem até a nutrientes, né? Ele pode ser decomposto. Daí a importância da chamada coleta seletiva, né? Separar os recicláveis que podem ser reutilizados para criar outros produtos. E quando você pensa em reciclagem, tem que pensar no princípio dos 3 R's, né? Que é reciclar, reduzir e reutilizar. Já apareceu muito no Enem isso, né? Mas consideraram questões de química, mas enfim, você pode encontrar tanto em química quanto em biologia. Né? Então, pensou em lixo reciclável, tem que pensar em princípio dos 3 R's, reduzir o uso, né? Vamos supor, usar menos copo plástico, menos garrafa PET, reutilizar, eu posso pegar uma garrafa PET, fazer um abajur, né? E reciclar, para evitar lançar esse resíduo plástico, por exemplo, no meio ambiente, porque ele é mais difícil de ser degradado, tá bom? Mas o foco aqui eu acho que é um outro tipo de lixo, que é o lixo orgânico. Mas também tem lixo tóxico, tem lixo hospitalar, né? Tem lixo de cobaia, de centro de pesquisa, tem lixo radioativo, tem vários tipos de lixo. É importante você depois revisar qual é o destino correto para cada tipo de lixo, né? Lixo hospitalar tem que ser incinerado, lixo radioativo tem que ser isolado do ambiente para não contaminar e por aí vai, tá? Então depois dá um foco nessa questão aí, porque isso é importante. Vamos seguir, vamos lá. O aumento na produção de resíduos sólidos leva à necessidade de se pensar em maneiras adequadas de tratamento, né? Por exemplo, isso aí, o que a gente tem que pensar? A gente não pode pegar lixo orgânico e sair jogando por aí em lixão, né? Fica aquela coisa aberta, porque isso vai gerar acúmulo de bicho, né? De rato, pode aumentar, né? Até reprodução de mosquitos e transmitir mais doenças. Isso pode também levar à produção de gases tóxicos, de gases estufa. Então a gente tem que dar um destino correto ao lixo. E o problema é que a sociedade, a população cresce, a produção de lixo cresce também e fica cada vez mais difícil você manejar corretamente esses resíduos. Então isso é um grande problema na questão ambiental, não só no Brasil, né, como mundial, tá? No Brasil, 76% do lixo é disposto em lixões, o que é horrível, é o que acontece, tudo de ruim que nós comentamos aqui. E somente 24% tem como destino um tratamento adequado. O
que seria o quê? Seria, por exemplo, colocar esses lixos orgânicos, né, em aterro sanitário, que aí você pega o lixo orgânico e coloca ele isolado, né, com uma camada de concreto muito grossa, isolado do solo. Você pode pegar esse lixo orgânico e fazer uma biodigestão, ou seja, você pode fazer a digestão anaeróbica para gerar metano e utilizar esse biogás como combustível em outra coisa. Até que é uma questão assim, na outra prova do Enem 2016 que a gente fez aqui, já tem no canal o vídeo uma questão como essa, tá? Ou você pode usar o lixo orgânico para fazer adubo, por exemplo, num processo chamado compostagem. É uma decomposição do lixo orgânico que vai gerar matéria inorgânica, sais minerais, que você pode até reutilizar, por exemplo, numa plantação, na agricultura. Então, olha só, o lixo orgânico tem bons destinos. A questão é investir nisso e saber manejá-lo, o que não está acontecendo bem aqui no Brasil, segundo essa questão, né? Vamos lá. Então, tem que dar um destino adequado, considerando os aterros sanitários, as usinas de compostagem ou a incineração. A incineração você não vai conseguir reutilizar, né? Mas também não vai acumular no ambiente. Então, assim, aterro sanitário você pode usar o biogás e compostagem você pode reutilizar o quê? Nutriente. Muito bem. Por quê? Porque compostagem, pessoal, é um modo de você pegar lixo orgânico, que é matéria orgânica ou morta, ou de alimentos, ou excretada, e estimular um processo de decomposição. É aquele que acontece por meio de fungos e bactérias? Exatamente. E quando tem decomposição, a gente vai produzir matéria inorgânica, que são sais minerais, sódio, potássio, sulfato, fosfato, nitrato, que podem ser usados como nutrientes para plantas, para agricultura, ou seja, um bom destino ao lixo orgânico. Certo? Beleza. Comparando os tratamentos descritos, as usinas de compostagem apresentam como vantagem serem o destino, vamos lá, letra A, que gera um produto passível de utilização na agricultura. Gera ou não gera? Gera, né? Gera sais minerais, matéria inorgânica que você pode usar para estimular a plantação de modo mais eficiente. Então a resposta está aí na nossa face, letra A. Vamos lá. Onde ocorre a eliminação de matéria orgânica do lixo. Na verdade, o lixo já é a matéria orgânica, né? Ele não vai eliminar mais matéria orgânica, então está errado. A compostagem tem como vantagem ser mais barata. Não, na verdade é mais cara, mas enfim, vale a pena, né? No fim das contas, o saldo vai ser positivo. Que possibilita o acesso de catadores pela disposição do lixo a céu aberto. Não, na verdade, a compostagem não vai possibilitar o acesso do catador, e sim o lixão, então também está errado. Em que se pode utilizar áreas contaminadas com resíduos através de mineração. Nada a ver, né? Viajou. Então, resposta, confirmamos, letra A, beleza? Muito bem, fagocitaram, né? Show! Questão 47 agora. Vamos lá. Vamos de quê? Vamos de laranja. Opa, peraí que eu fiz besteira. Vamos de laranja. Esse laranja tá meio fraco, né? Vou botar um laranjão aqui mais sinistro. Aí, agora sim. Então vamos lá. 57. O ambiente marinho pode ser contaminado com rejeitos radioativos provenientes de testes com armas nucleares. Porra, vida louca, hein? Vida louquíssima. Os materiais radioativos podem se acumular nos organismos, e aí vai dar ruim. Por exemplo, o estrôncio 90 é quimicamente semelhante ao cálcio. Informação importante. E pode substituir esse elemento nos processos biológicos. Então, olha só, o estrôncio 90 é radioativo e pode substituir o cálcio em processos biológicos. Então, de cara, você tem que pensar o quê? Quais são os processos biológicos que têm cálcio como participação? Tem o cálcio participando. Então, tem vários aqui que a gente pode listar. Vamos começar a ler aqui, continuar a ler aqui, para ver se tem alguma coisa a ver com o que a gente está pensando. Um pesquisador analisou as seguintes amostras coletadas em uma região marinha próxima a um local que manipula estrôncio radioativo. Então ele pegou aqui
Ele pegou aqui vários animais e vários tipos de tecido, numa região que tem estrôncio radioativo, né, chegando ali na área. Beleza. Coluna vertebral de tartarugas. Guarda aí. Tecido ósseo, né? Tecido vértebra. Tecido ósseo tem muito cálcio? Claro, né? A calcificação óssea é importantíssima para a saúde do próprio tecido. Então, será que a coluna vertebral de tartaruga, ela pode acumular bastante estrôncio 90? Pode, porque ele vai substituir, de acordo com a questão falou, ele vai substituir o cálcio na ossificação dessa coluna aí. Beleza, então, ó, esse exemplo aqui pode ter muita radiação envolvida. Concha de moluscos, concha de lula, concha de caramujo, né, caracol. Cara, também pode ter muito estrôncio 90, porque a concha dos moluscos é uma concha muito calcificada, tá? Então, tem presença de radiação, sim. Endoesqueleto de ouriço do mar, que são equinodermas. O ouriço do mar, para quem não sabe, parece aquela bola de espinho. Esse ouriço do mar, assim como o estrela do mar, também tem bastante cálcio no seu endoesqueleto. Tanto é que o bicho é rígido. Se você pisar naquilo descalço, vai furar legal o teu pé. Então aqui, ó, por enquanto, 3 exemplos que tem muito cálcio na participação do tecido e que podem ser intensamente substituídos pelo estrôncio 90 radioativo. Sedimento de recife de coral. Recife de coral é um tipo de quinidário que fica preso ali na pedra, que também tem um esqueleto, né? Uma face ali rígida, calcária. Então, também tem acúmulo de cálcio no recife de coral. E olha só, o estrôncio 90, como substitui o cálcio, pode estar bem abundante também nos recifes de corais. E tentáculo de polvo. Bom, o tentáculo, gente, é um membro, né? Aí pode ter muita coisa ali. Tem músculo, tem tecido conjuntivo, tem epiderme, tem nervo. Então, assim, mas tem osso? Não. Tem concha? Não. Ah, mas o polvo é molusco. Pois é, mas o polvo não tem concha, né? O polvo não é que nem a lula que tem concha, ele não tem. E mesmo assim, no tentáculo não teria a concha ali. Então, no tentáculo do polvo, cara, o tecido que mais tem cálcio ali é o músculo, mas não se iguala em termos de quantidade com todos os outros que nós falamos aqui. Então, o que ele vai perguntar agora? Em qual das amostras analisadas a radioatividade foi menor? É aquela amostra que o tecido tem menos cálcio, que foi justamente qual? O último que nós falamos, o tentáculo do polvo. Por quê? Porque comparado com os outros, o músculo do tentáculo, mesmo tendo uma quantidade de cálcio significativa, tem menos que os outros exemplos. Então, vai ter menor quantidade de estrôncio 90. Resposta, então, tem isso? Tem. Letra D, tentáculos de polvo. Show de bolinha. Show de bolinha. Let's bora para a próxima. Beleza. Pilhadão para fazer questão. Vamos trocar de cor. Vamos de quê? Vamos de verde? Assim não dá, né? Vamos de verde? Nossa, que verde horroroso. Pera aí. Caraca, filho. Esse aqui tá mais bonitinho. Vamos lá. Questão 60, prova branca, hein? Prova branca, não esquece não, é nem segunda aplicação. O petróleo é um hidrocarboneto, hein? Esquece não. É um tipo de combustível fóssil de origem animal e vegetal, né? Depois que esses seres morrem, eles vão sedimentar e aí vai dar origem ao petróleo. Constituído principalmente por hidrocarboneto. Você vai sublinhar aqui porque essa informação é importante. Ah, Bruno, o que é importante? Porque hidrocarboneto é composto por carbono, hidrogênio, oxigênio. Show. Beleza? Virar o bigode para cima para fazer questão padrão ouro. Vai lá. Em desastres de derramamento de petróleo, vários métodos são usados para a limpeza de áreas afetadas. Um deles é a biodegradação por populações naturais de micro-organismos, ou seja, biorremediação, processo chamado biorremediação. Derramamento de óleo, a gente pode usar
outros seres vivos que conseguem metabolizar o petróleo, conseguem metabolizar esse óleo para reduzir o impacto ambiental e a toxicidade ao meio ambiente. Muito bem. Olha aqui, a questão falou, um deles é a biodegradação, populações naturais de micro-organismos que utilizam o petróleo como fonte de nutrientes. Cara, se esses micro-organismos usam o petróleo como fonte de nutrientes, ao usar o petróleo, eles vão estar conseguindo quais elementos químicos? Lembra? Hidrocarboneto, composição é show. Eles vão conseguir carbono, hidrogênio, oxigênio. E só. Ah, Bruno, mas será que esses seres vão precisar só disso? Claro que não. Vão precisar de outros elementos, como nitrogênio, fósforo, sódio, potássio e motherfucker, outros, tá? O quadro mostra a composição química média das células desses micro-organismos. Então, olha só. Tem carbono pra caramba. Hidrogênio de modo razoável. Outros pra caramba. Bom, carbono e hidrogênio. Esses micro-organismos podem obter somente do petróleo? Sim, porque petróleo, hidrocarboneto é o quê? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Agora, nitrogênio, fósforo, esses micro-organismos conseguem obter usando o petróleo? Não, porque o petróleo, como é o hidrocarboneto, não tem esses elementos químicos. Tá. Agora é hora de humilhar, hora de ser padrão ouro. Para uma efetiva biodegradação, ou seja, para eliminar bem o petróleo, a região afetada deve ser suplementada com... O que a questão quer te dizer aqui? Eu quero estimular o crescimento desses micro-organismos para que, conforme eles cresçam, a degradação do petróleo aumente e o impacto ambiental reduza. Mas para que esses seres cresçam, eu vou fornecer nutriente para eles. Mas nesse nutriente, eu preciso botar carbono, hidrogênio e oxigênio? Não. Por que não, pessoal? Porque já tem no petróleo. Então eu vou colocar outros elementos que eles precisam. Momento sirene. Aqui tu sabe que é tenso, né? Mora em frente ao bombeiro num cruzamento Vida Louca. Então, em homenagem à ambulância, olha lá, com quais elementos nós iremos suplementar esse ambiente para degradar o petróleo? Aqueles que eles não têm, ou seja, nitrogênio e fósforo, aquele que eles não têm no petróleo, tá? Então, nitrogênio e fósforo, gabaritozinho, letra A, beleza? Uma questão aí razoável, né? Nível médio, questão nível médio, porque tinha que lembrar que hidrocarboneto é formado por carbono, hidrogênio e oxigênio. Show de bola! Bora para a próxima! E lá, questão de evolução. Muito bem, vamos trocar de cor aqui. Vamos de quê? Vamos voltar aqui para o vermelho. Show de bola, vamos voltar para o vermelho. Deixa eu só reduzir aqui, senão fica meio fora de foco. Darwin. Ih, mané, Darwin, caraca. Gente... Darwin foi o cara que defendeu qual teoria evolutiva? Ah, é o darwinismo. Para com isso, só para passar vergonha na praça. Darwin defendeu seleção natural, que basicamente dizia o quê? O meio ambiente, o segredo para comparar Darwin com Lamarck, tá? É sempre levar em consideração qual é a influência do meio sobre os seres vivos. Para Darwin, o meio ambiente seleciona aqueles fenótipos dos seres vivos que estão mais adaptados. Então, aqueles que vão apresentar melhores adaptações, melhores fenótipos, melhores características para cada tipo de meio ambiente específico, vão tender a permanecer vivos, ter sucesso reprodutivo e passar as suas melhores características para as próximas gerações. Isso é o darwinismo, seleção natural bem resumida. Tá, daqui a pouco a gente fala de Lamarck. Então, olha só.
Darwin observou que os tentilhões, é um tipo de ave, né, passarinho, apresentavam bicos com formatos diferentes em cada ilha, ou seja, existe uma biodiversidade, existem diferentes fenótipos entre seres da mesma espécie. Isso é típico de seleção natural, darwinismo, tá? De acordo com o tipo de alimento que esse bicho come. Lamarck agora, Jean-Baptiste Lamarck. Bom, obviamente defende o lamarquismo. Como é que é a base do lamarquismo? Lembra? Pensou em Darwin e Lamarck, tem que pensar no meio ambiente. Para Lamarck, o meio ambiente, ele modifica os seres vivos. Então ele modifica os seres vivos e vai transformando aquele fenótipo que naquela circunstância ficou ruim para um fenótipo melhor, para um fenótipo mais adaptado. Que isso, Bruno? Eu posso falar em adaptação para Lamarck? Pode. Adaptado quer dizer o quê? Quer dizer estar adequado, estar bem. A palavra adaptado não é algo exclusivo de darwinismo, de seleção natural. Não. A questão é, no darwinismo, seleção natural, o meio ambiente vai escolher, dentre vários fenótipos da mesma espécie que já existem, aquele que é o melhor, aquele que está mais adaptado, ou seja, mais adequado. E este tende a permanecer, esses seres vão reproduzir, vão se alimentar melhor e vão transmitir os seus fenótipos mais adequados para as próximas gerações. Agora, para Lamarck, a coisa é um pouco diferente, tem que ser um pouco mais sutil aqui na análise. Novamente, para Lamarck, parte sempre de quê? Meio ambiente. O meio ambiente, ele vai pegar os fenótipos dos seres vivos que são todos iguais da mesma espécie e vai modificar através do uso e desuso, né, esses fenótipos para uma condição mais adequada, ou seja, mais adaptada. E depois dessa modificação, esses seres vão transmitir as novas características adquiridas para as próximas gerações. Então a adaptação está presente tanto no darwinismo quanto no lamarquismo. A diferença é que no darwinismo o meio ambiente seleciona as melhores e no lamarquismo a diferença é que no darwinismo o meio ambiente seleciona, né, as melhores adaptações, os melhores fenótipos, e no lamarquismo o meio ambiente modifica todo mundo para deixar mais adaptado. Rataria, né? Rataria. O texto aponta uma ideia comum, o texto aponta uma ideia comum às teorias da evolução propostas por Darwin e por Lamarck. Refere-se à interação entre organismos e seus ambientes. É sempre o meio que vai te salvar. Bom, então, que ideia comum a Darwin e Lamarck com referência ao meio foi apontada na questão? É a mutação? Filho, esses caras não conheciam DNA, então como é que eles vão saber que tem mutação? Quando você pensa em darwinismo puro, não neodarwinismo, tá? Darwinismo puro e lamarquismo, você tem que excluir tudo que é ideia com relação a DNA e genética, porque não se conhecia a existência dessas moléculas. Então você exclui tudo que é bioquímica, genética molecular dessas teorias. Darwinismo puro, tá? Agora, o neodarwinismo você vai ter que incluir já a genética na parada. Então, mutação? Não. Adaptação? Sim. Seleção natural? Cara, se o lamarquismo tivesse essa ideia de seleção natural, não seria lamarquismo, né? Então não pode ser. Recombinação genética, ou seja, crossing? Ah, não sei. Tem genética ali? Tem gênica, então não pode. Os caras não conheciam gene, então não pode. Variabilidade genética, também não pode. Os caras não conheciam isso, né? Bioquimicamente falando, molecularmente falando, então tá fora. Resposta então, peraí que eu vou apagar isso aqui para não confundir. Resposta então, letra B. Show de bola? Beleza, garoto. Let's bora, let's bora, let's bora. Questão 66, olha aí. Questão 66, vamos com tudo. Vamos de que agora? Trocar essa cor, né? Bom, a outra questão, só para comentar aqui, é uma questão de nível, eu diria assim, fácil. Uma questão fácil, tá? Bastava ter uma ideia de que a adaptação não é exclusiva de darwinismo, beleza? Tudo bem. Vamos lá, vamos de azul agora, né? Vamos com essa aqui que é... Pô, cor bonita, hein? Let's bora. Companheira viajante. Estou sentindo que o texto vai viajar aqui também.
Suavemente revelada, bem no interior de nossas células, uma clandestina e estranha alma existe. Estou falando que o negócio aqui é viagem total. Silenciosamente, ela trama e aparece cumprindo seus afazeres domésticos cotidianos, descobrindo seu nicho especial em nossa fogosa cozinha metabólica. Opa! Opa! Falou em metabolismo, você vai ter que levantar o seu tímpano. Levanta o tímpano aqui. Por quê? Falou em metabolismo, tem que pensar em que organela? Falando em nossas células. Em nossas células. Se fosse em planta, você podia pensar em cloroplasto. Afinal, fotossíntese é um tipo de metabolismo anabólico, né, para construir glicose. Mas falou de nossas células, falou de metabolismo, cara, na boa. E isso é Discovery Kids, tem que saber. Pensou em mito. Muito amor. Mitocôndria, tá? Vamos seguir. Mantendo entropia em apuros, ciclos variáveis noturnos e diurnos. Contudo, raramente ela nos acende, apesar de sua fornalha consumi-la, ou seja, gera muita energia. Qual sua origem? Microbiana. Teoria endossimbiótica. A mitocôndria originou-se evolutivamente falando de uma bactéria aeróbia ancestral que foi fagocitada por uma célula eucarionte primitiva anaeróbia e passaram a viver em simbiose mutualística, tá? Porra, falei bonito, hein? Falei bonito, beleza. De vez em quando eu falo bonito. Julga-se adaptada às células eucariontes, considerando-se como escrava. Não, aí é vacilo, né? Pô, também não esculacha. Ela não é escrava porque a nossa célula também fornece para ela, né, o piruvato para ela usar ali acetilcoenzimar no ciclo de Krebs. Então também não é assim, tem uma troca. A gente não está escravizando a mitocôndria, pelo amor de Deus. Uma serva a serviço da nossa verdadeira evolução. Beleza, então agora deixando de lado essa viagem aqui do texto, vamos aqui para o foco da questão. A organela celular descrita de forma poética no texto é Cara, o cara fala de metabolismo, fala de fornalha de energia, fala de origem microbiana e célula humana. Cara, aí a questão tá fácil demais. Discovery Kids mais uma vez. Só pode ser quem? Mitocôndria, letra C. Detalhe, não esquece que cloroplasto, que é a organela fotossintética de algas, vegetais, né, também tem origem microbiana. Originaram-se de uma cianobactéria ancestral primitiva, tá? Então não esquece isso. Mas como aqui o foco é a célula humana e a gente não faz fotossíntese, né? Então ficou fora de questão. E nem tem aqui nas opções. Beleza, vamos seguir, muito bem. Vamos lá! Ih, mané, questão 70. Cara, essa questão aqui nem de biologia ela é de física. Mas eu vou fazer, porque tem aqui um eletrocardiograma, então eu tô a fim de fazer essa questão. Dá pra gente fazer aqui, tá? Mas ela é de física. Vambora. Questão 70, de física, hein? Mas aqui o bagulho é padrão ouro. Vamos com tudo. Aí. Ih, mano, mas sem o pincel não dá. Então agora bora. O eletrocardiograma, exame utilizado, muito, hein? Muito usado para avaliar o estado do coração de um paciente. Trata-se do registro da atividade elétrica do coração. Então, olha só, eletrocardiograma, ele registra a atividade elétrica do coração ao longo de um certo tempo. Então, quando o coração bate, são colocados vários eletrodos na pessoa, no peito, né, aqui, nos dois braços em uma perna, que vai registrar a variação do vetor resultante do campo elétrico cardíaco quando ele faz um ciclo completo. Ou seja, quando acontece uma sístole atrial e depois uma sístole ventricular, acontece isso aqui, ó, tum-tum, tum-tum. As células musculares despolarizam, elas invertem as cargas da sua membrana. E isso gera um vetor resultante dos campos elétricos no coração, que fica variando para onde ele aponta, de acordo com o ciclo cardíaco. E esse aparelhinho aqui, eletrocardiograma, ele registra e marca num papel justamente essa variação desse vetor resultante do campo elétrico nos batimentos cardíacos. Ou seja, foda para um... Exatamente. Quem descobriu esse negócio, né, quem inventou, foi um cara chamado William Einthoven.
Tá até na figura da capa do canal, tá? Depois procura lá. Admiro muito esse cara, que o cara inventou um negócio que simplesmente é foda e muito usado. A figura representa o eletrocardiograma de um paciente adulto, descansado, então o cara tá tranquilão, não fumante, então tudo normal no coração dele, em um ambiente com temperatura agradável, então ele não está suando muito, ou não está muito frio, não está tremendo, porque senão a tendência era a frequência aumentar, tá? Beleza. Nessas condições, é considerado normal um ritmo cardíaco entre 60 e 100 batimentos por minuto. Beleza, então o cara está em repouso, num clima agradável, sem estresse, não é fumante, então se considera normal uma frequência cardíaca entre 60 e 100 batimentos por minuto. Agora que está o problema? O cara te dá aqui justamente o eletrocardiograma. Tá aqui, ó. Bom, e qual é o voodoo? Essa questão é difícil, tá? Questão voodoo mesmo, vida louca. Com base no eletrocardiograma apresentado, identifica-se que a frequência cardíaca do paciente é... Cara, como é que eu vou descobrir nesse gráfico a frequência do paciente? Primeira coisa é o seguinte, como é que eu sei nesse gráfico aonde começa e termina o ciclo cardíaco? A questão não fala nada. Então isso é um problema. A questão não fala pra gente aonde começa e termina um batimento. Então eu vou ter que falar para vocês aonde que é. Deixa eu ampliar um pouco aqui essa figura para conseguir apontar as coisas melhor, tá? Vai perder um pouco o foco, mas não tem problema não. Olha só, aqui ficou bom. Vamos lá. Se liga. Essa bundinha aqui para cima, tá? É a chamada onda P. Ela representa a sístole atrial, beleza? Então isso aqui é a despolarização do átrio, tudo bem? Então essa bundinha aqui é quando o átrio faz isso aqui, os dois átrios, pum, tá bom? Beleza, então aqui tem uma sístole atrial e aqui tem outra. O que significa isso então? Daqui, ó, até aqui, nós temos um ciclo cardíaco, né? Um batimento. Aqui já vai começar outro batimento. Então daqui, ó, até aqui é o outro batimento. E nesse lugar aqui vai começar outro, tá? Então essa imagem aqui, ela está representando para nós 3 batimentos cardíacos nesse tempo aqui, tudo bem? Tá, agora eu vou falar para vocês outra coisinha. Que isso, cara, que esse negócio fez? Vamos lá. Bom, essa daqui então representa o átrio, a sístole atrial. Essa bagaça aqui, ó, deixa eu mostrar aqui no outro. Essa bagaça aqui, ó, que eu estou isolando, é o chamado complexo QRS. O complexo QRS, essa parte aqui é a onda Q, que na verdade aqui não tem, tá? Esse ápice aqui para cima é a onda R e esse ápice aqui para baixo é a onda S. O complexo QRS representa a sístole, a despolarização ventricular. E essa bundinha aqui para cima maior no final, que é a onda T, representa a repolarização ventricular. Então, onda P, primeira bundinha, vai representar a sístole atrial. Complexo QRS representa a despolarização, o início da sístole ventricular. E a onda T representa a repolarização, ou seja, o relaxamento dos ventrículos. Então, ó, contrai átrio, depois contrai ventrículo, relaxa ventrículo. Então, cada desenho desse daqui, ó, que a gente está isolando, é um batimento completo. Beleza, então nessa figura aqui, tem quantos batimentos? 3, tá bom. Agora, como é que eu faço para saber... Bom, deixa eu eliminar esse negócio todo. Como é que eu faço para saber aqui, cara, qual é o tempo de intervalo entre um batimento e outro? Agora não é mais física, não. Agora a matéria é retina. Como assim a matéria é retina? Você vai ter que olhar. Vai ter que olhar o quê? O eixo X, ó, o tempo. Bom, beleza. Aqui, cara, nós temos um intervalo de 1 segundo, ó. Tempo em segundos. Então, 1 segundo, mais 1 segundo, mais 1 segundo, mais 1 segundo. Beleza. Só que segundo aqui
Não dá para nós, tem que ser milissegundo, né? Então tem que ser um intervalo menor. Temos que contar quantos quadradinhos desse daqui, ó, quantos quadradinhos desse daqui tem em 1 segundo. Ah, tá. Então olha só, quanto é que tem aqui? Em 1 segundo tem 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Então quanto tempo equivale cada quadradinho desse daqui? Aí vem uma conta sinistra, não é? Vem a conta sinistra, a matemática é vida louca. Não é não, né? Mas enfim, quanto vale cada quadradinho? 1 segundo dividido por 5, que são 5 quadradinhos, equivale a 0,2 segundos. Então, cada quadradinho desse equivale a 0,2 segundos. Mas eu quero saber quantos segundos um batimento cardíaco acontece. Em um batimento, ele leva quantos segundos para acontecer? Bom, aí você pode escolher. Você pode fazer daqui, ó, até aqui. Você pode fazer daqui até aqui. É você que escolhe. Mas, geralmente, nós na medicina fazemos o quê? A gente pega a onda R do QRS e analisa até a outra onda R do outro batimento. Então eu vou contar quantos quadradinhos tem dessa onda R aqui até essa daqui. Então tá lá, é só contar esse traço azul. Quantos quadradinhos tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, um batimento cardíaco aqui, nessa representação, demora quantos segundos? 0,2 vezes 9. Então, bora lá. 0,2 vezes 9 quadradinhos. Isso dá 1,8 segundos. Então, um batimento cardíaco aqui demora 1,8 segundos. Mas ele quer saber a frequência por minuto. Por minuto. A frequência cardíaca é batimentos por minuto. E um minuto tem quantos segundos? 60. Ô, Glória, agora é só você correr para o abraço. 60 segundos, que é 1 minuto, dividido por 1,8, que é o tempo de um batimento, ele vai estar batendo aqui a 33 batimentos por minuto. Caraca, achamos a frequência dele. Beleza, ele bate a 33. Então, ó, a frequência cardíaca do paciente é normal? Não. 33 é abaixo do esperado do repouso. Acima do ideal? Não. Abaixo do ideal? Sim, essa é a resposta, letra C. Questão difícil pra caramba. Difícil por quê? Porque ele não fala quando começa cada batimento, tá? Então aqui o bagulho é doido. Aqui rola biologia, rola física, o bagulho é tenso. Let's bora pro próximo, vou pegar um café aqui e já volto, tá? Vamos seguir. Beleza, voltamos. Deixa eu ajeitar aqui. Voltamos do intervalo, tomei um café. E agora vamos para a próxima questão. Questão 71. Chama que vem, let's bora. O bagulho aqui é doido, o bagulho aqui é frenético. Vamos lá. A modernização da agricultura. Que cor é essa aqui? Estamos de azul, deixa azul mesmo. Também conhecida como Revolução Verde, ficou marcada pela expansão da agricultura nacional. No entanto, trouxe consequências como empobrecimento do solo, aumento da erosão e dos custos de produção, entre outras. Atualmente, a preocupação com a agricultura sustentável tem suscitado práticas como adubação verde, que consiste... Agora bora, ele jogou o conceito e agora ele fala que consiste, então vamos prestar atenção. Que consiste na incorporação ao solo de fitomassa de espécies vegetais distintas, sendo as mais difundidas as leguminosas. Feijão, por exemplo. A utilização de leguminosas nessa prática de cultivo visa reduzir a... Cara, como é que eu vou saber fazer essa questão? Olha só, o que a gente tem que lembrar, pessoal? A gente tem que lembrar... Calma aí que eu não tô com o visual correto. Bigode para cima aqui, boladão, para fazer a questão. Então agora é o seguinte. A gente tem que lembrar que as leguminosas são plantas que fazem uma associação mutualística na sua raiz. Pois é. E essa associação mutualística, ela é conhecida como bacteriorhiza. E a bacteriorhiza é a associação de bactérias do gênero Rhizobium
com a raiz de plantas leguminosas. Ah, mas e daí, Bruno? O que tem essa bactéria Rhizobium? Essa bactéria, ela é de um grupo de bactérias conhecidas como fixadoras do nitrogênio. Então as leguminosas vão fazer essa associação mutualística chamada bacteriorhiza com bactérias fixadoras de nitrogênio, que são aquelas que conseguem pegar o nitrogênio gasoso N2 do ar e transformá-lo em amônia, que vai tornar disponível no solo uma forma nitrogenada passível da absorção por vegetais. Lembrando que a própria amônia que foi produzida por essas bactérias fixadoras, ela vai posteriormente sofrer um processo chamado nitrificação, que consiste na nitrosação, que é a transformação de amônia em nitrito, e a nitratação, que é a transformação de nitrito em nitrato. E o nitrato é uma importante fonte de nitrogênio absorvido por vegetais. Então, no fim das contas, você plantar uma leguminosa no solo, que carrega na sua raiz de bactérias fixadoras, vai, através do ciclo do nitrogênio, enriquecer o solo com amônia e principalmente nitrato. Então, isso vai deixar o solo rico, bom para que posteriormente a pessoa possa fazer o quê? Plantar alguma espécie do seu interesse. Então isso acontece num processo de rotação de culturas. Você planta leguminosas inicialmente, ou até de modo concomitante, mas preferencialmente inicialmente. Depois você tira as leguminosas, o solo ficou rico em nitrogênio devido a esse processo de fixação pelas bactérias Rhizobium e depois a nitrificação por outras bactérias. E aí quando você vai plantar a plantação do seu interesse, o crescimento vai ser muito mais satisfatório, muito mais rendimento nesse crescimento, porque o solo foi previamente enriquecido. Então você vai evitar com esse processo o uso, por exemplo, de fertilizantes. Vamos ver então? Olha aqui, vou reduzir o uso de agrotóxico. Agrotóxico, gente, como diz vovó, é para eliminar praga. E a praga, ela independe se você usou leguminosa antes ou não. Então, cuidado com isso, tá? Aqui tinha uma rataria. Vai reduzir a atividade biológica no solo. Pelo contrário, vai aumentar a atividade biológica, né? Vai reduzir a necessidade do uso de fertilizantes. Essa é a nossa resposta, né? Então, aqui, ó, gabarito, letra C. Vai reduzir a decomposição de matéria orgânica? Não, na verdade isso nem vai mexer com a matéria orgânica, né? O que você quer estar focando ali é justamente aumentar a fixação do nitrogênio. Capacidade de armazenar água no solo? Não, não tem nada a ver com isso. Então, nossa resposta, letra C. Perfeito, muito bem. Vamos para a próxima aqui, questão 74. Bora lá, mais uma vez aqui, trocando de cor. A gente tem uma variação aqui bacana. Vamos de que agora? Vamos verde. Beleza. Vamos lá. Em uma aula de biologia sobre formação vegetal brasileira, a professora destacou... só um detalhe, a outra questão, eu esqueci de avaliar, eu sempre esqueço. Outra questão, uma questão mais difícil um pouco, né? Tinha que lembrar que a leguminosa ela tem essa capacidade de carregar bactérias que vão fazer a fixação. Então, diria que é uma questão de nível médio. Questão nível médio. Não é de arrepiar o pâncreas, nem voodoo. É uma questão aí razoável. Tá bom? Vamos lá, então. A professora destacou que em uma região a flora convive com condições ambientais curiosas. As características dessa planta não estão relacionadas com falta de água, mas com as condições do solo, que é pobre em sais minerais. O solo é pobre em sais minerais, o solo é ácido e rico em alumínio. Beleza, além disso, essas plantas possuem adaptação ao fogo. As características adaptativas das plantas que correspondem à região destacada pela professora são... Cara, a questão é o seguinte, isso é uma questão que está te trazendo um ecossistema, um bioma à tona. Um bioma, é um ecossistema que tem uma formação vegetal brasileira típica, que vive em solo ácido, pobre em nutrientes, rico em alumínio.
e plantas que têm adaptação ao fogo. Então é um bioma que eventualmente tem uma queimada natural. Cara, fica difícil você lembrar o bioma pela parte exclusiva do solo, é muita decoreba, né? Mas esse lance de ter eventualmente uma queimada espontânea, isso traz mais à tona qual bioma? O cerrado, né? Que eventualmente tem essa queimada. Então, a nossa resposta aqui em relação ao bioma que a professora evocou é o cerrado. Plantas que vivem em cerrado, elas têm adaptações especiais. Vamos tentar achá-las aqui nas opções? Então, let's bora. Raízes, esporas e respiratórias. Não, isso aqui ó, é de manguezal. Raiz tabular, que é mais paralela, né? Mais plana ali ao solo, e folhas largas. Não, isso aqui é típico de plantas que são rasteiras em alguma floresta muito densa, tropical, úmida, por exemplo, ou Mata Atlântica. Casca grossa e galho retorcido. Isso aqui é típico de cerrado. Casca grossa para evitar desidratação e também para resistir ao fogo, tá? E galho retorcido porque também é típico de uma região que o solo é pobre, tá? Acaba que o galho fica retorcido. Raízes aéreas perpendicular ao solo. Não. Folha reduzida ou modificada em espinho. Isso aí é típico de caatinga, o cacto. Então a resposta aqui, letra C. Uma questão difícil, né? Por essas decorebas em relação ao bioma, mas que dá para matar, né, de modo mais fácil por essa adaptação ao fogo, beleza? Muito bem, let's bora para a próxima, questão 77. Estamos acabando, daqui a pouco a gente termina, aguenta aí. Ah, mas o vídeo é muito demorado. Se não aguenta, não se envolve. Se não aguenta, não se envolve. Tu não quer medicina? Tu não quer medicina sem medicina padrão ouro? Então let's bora. A sombra do cedro vem se encostar no choco. Foi? Primo Ribeiro levantou os ombros, começa a tremer. Com muito atraso, mas ele tem no baço 2 colmeias de bichinhos maldosos que não se misturam, soltando enxames no sangue em dias alternados. Drogas pesadas esse texto. E assim nunca precisa de passar um dia sem tremer. Whatever, motherfucker. Vambora. O texto de João Guimarães Rosa é muito foda, né? Descreve as manifestações das crises paroxísticas súbita, né? Paroxística quer dizer súbito. De malária. Malária é uma protozoose, doença causada por protozoário, agente etiológico causador do gênero Plasmodium, e tem 3 espécies principais: Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum e Plasmodium malaria. No Brasil, os mais numerosos são o Plasmodium vivax, é o mais numeroso aqui. O falciparum fica principalmente na África, certo? Beleza. Essas, ou seja, a malária e essas crises de febre paroxística, se caracterizam por febre alta, calafrio, sudorese intensa, tremores com intervalo de 48 horas ou 72 horas, dependendo da espécie do plasmodium. Então, por exemplo, a pessoa tem febre hoje, daqui a 2 dias tem outra. Então tem febre de 3 em 3 dias, que a gente chama de febre terçã. Isso acontece tipicamente na malária falciparum e na malária que quem causa é o vivax, tá? Agora, quando acontece de 4 em 4 dias, tenho febre hoje, aí tem um ciclo de mais 72 horas, 3 dias, aí voltei de novo um ciclo de febre. Isso acontece na espécie do Plasmodium malaria, a gente chama de febre quartã. Então, de 3 em 3 dias, febre terçã acontece no Plasmodium falciparum e vivax, e de 4 em 4 a febre quartã. Tá, mas por que tem essa febre? O que caracteriza a febre na malária é o ciclo eritrocítico do Plasmodium. Caraca, isso é muito difícil, realmente é uma questão que está te cobrando aqui o ciclo da malária dentro do nosso corpo. Cara, quem é o vetor da malária? Quem é o transmissor? É um mosquito quiquito para os íntimos chamado Anopheles. Quando o Anopheles pica uma pessoa e introjeta o plasmódio no seu sangue, o plasmódio vai buscar direto o fígado.
existem várias formas do protozoário, tá? Mas você não tem que decorar isso não. Assim, a não ser uma específica, tá? Aqui ele vai falar as formas do protozoário, mas não é através dessas formas que você mata a questão. Quando o anófeles pica a pessoa, ele vai colocar no nosso sangue o plasmódio na forma de esporozoito. Depois, esse plasmódio ele vai direto para o fígado e vai se transformar em esquizonte e depois vai romper o fígado no chamado ciclo hepatocítico, vai romper os hepatócitos e vai cair no sangue na forma de merozoito. E aí ele vai invadir as hemácias. Dentro das hemácias, ele pode se transformar em gametócito, e aí ele vai virar uma forma masculina ou feminina, que dentro da hemácia, se o mosquito picar essa pessoa de novo, ele vai sugar essas hemácias com as formas que vão fazer reprodução sexuada dentro do mosquito, tá? Do protozoário. Ou então, esse merozoito dentro da hemácia volta a romper a hemácia, gera hemólise e volta a cair no sangue para invadir novas hemácias. Então, o ciclo do plasmódio na malária tem duas fases. A fase hepatocítica, que é a fase que ele está parasitando os hepatócitos do fígado. Então isso acontece assim que o anófeles pica a pessoa, o plasmódio vai direto para o fígado e vai se transformar em outra forma, tá? Que por hoje você não precisa decorar qual é, a não ser uma específica, tá? Isso não gera febre, isso vai gerar danos hepáticos, pode dar icterícia, que é um quadro de a pessoa ficar amarelada, o olho ficar amarelado, o freio da língua ficar amarelado aqui embaixo, ó. Mas não dá febre não. E aí depois você vai ter o ciclo eritrocítico, que aí sim o plasmódio vai sofrer uma metamorfose, vai cair na corrente sanguínea e vai invadir a hemácia. Depois que ele invade a hemácia, duas coisas podem acontecer. Ou ele se transforma em uma fase que para fazer reprodução sexuada, mas a hemácia não se rompe, e aí caso o anófeles pique a pessoa, lá no mosquito, esses protozoários vão se romper e vão fazer reprodução sexuada. Ou ele pode romper a hemácia no nosso sangue, gerando um quadro de hemólise. E é essa hemólise massiva do ciclo eritrocítico do plasmódio que causa a febre. Então a febre na malária ela é proporcionada pela hemólise, o rompimento da hemácia. E é esse o grande perigo da malária, porque a hemólise excessiva ela pode favorecer quadros de trombose. E é isso que pode matar na malária, tromboses que podem bloquear artérias e provocar infartos. Infarto cerebral, né, AVC, acidente vascular encefálico, infarto intestinal, infarto do baço, infarto do miocárdio. É esse o grande perigo da malária, beleza? Então olha só, essas crises periódicas de febre paroxísticas súbitas ocorrem em razão de quê? Letra A, da lise das hemácias, liberando motherfucker e substâncias motherfucker. Não tem que saber a forma, tá? Isso aqui tá certo, liberando merozoito, mas seria decoreba demais. Perceba só que não tem outra opção que fala sobre rompimento de hemácia. A única opção que fala sobre hemólise é a letra A, que é justamente a nossa resposta, beleza? Olha lá, mas a letra B fala... Mas a letra B ela fala de invasão da hemácia, não é a invasão que dá a febre, e sim o rompimento. Então tá errada. Reprodução assexuada no fígado. Não, no fígado não dá febre. Letra D, liberação de merozoito dos hepatócitos para a corrente sanguínea. Isso acontece antes da hemólise, também não dá febre. Formação dos gametócitos dentro da hemácia. Não, porque formar o gametócito não rompe a hemácia. Tá? Isso só vai ser sugado pelo mosquito e lá no anófeles pode acontecer reprodução sexuada. Então, resposta letra A. Tá? Uma questão difícil que você tinha que conhecer o ciclo da malária. Mas não precisava saber as fases do protozoário, as formas, merozoito, esquizonte, esporozoito, gametócito. Não, bastava saber que é na hemólise da malária, né, especificamente das hemácias, que acontece a febre. Certo? Mas a questão aqui é difícil, tá? Não é fácil não. O nível aqui é de arrepiar o pâncreas, voodoo, vida louca, Master Plus. Seguindo. Qual é agora? Questão 80. Vamos de azul. Pera aí, deixa eu baixar aqui a figura, senão fica muito embaçado. Suponha que uma doença desconhecida esteja dizimando um rebanho bovino de uma cidade
e alguns veterinários tenham conseguido isolar o agente causador da doença. Como quem é esse causador? É um verme? É um vírus? É um fungo? É uma bactéria? O que é? Verificando que se trata de um ser unicelular. Então você vai de cara desconsiderar vírus. Vírus não tem célula, né? Vai de cara desconsiderar verme. Verme é pluricelular. Então você pode ficar aqui com o quê? Bactéria, protozoário, ou pode ser até um fungo, dependendo da forma dele, né? Se ele tiver na sua forma leveduriforme, que é a forma unicelular, poderia ser. Mas é difícil você ter uma micose dizimando um rebanho bovino, mas enfim, pode ser. E procariontes, acabou, a resposta vem daqui. Ah, por quê, Bruno? Porque dentre fungo, protozoário e bactéria, o único ser desses que é procarionte é quem? São as bactérias, né? Reino Monera. Então, para combater a doença que é bacteriana, os veterinários devem administrar nos bovinos contaminados vacina. Não, porque vacina não é para combater, vacina é para prevenir. Antiviral? Não, porque essa doença não é viral, é bacteriana. Fungicida? Não. Vermífugo? Não. Antibiótico. Gabarito, então, letra E. Questão Discovery Kids, fácil, bastava lembrar que bactéria é procarionte. Acabou, não tem mistério. Vamos seguindo. Questão 83. E, mano, já vi a piranha aqui, o bagulho ficou tenso, hein? Tuiuiu, a piranha, o negócio tá violento. Vamos que vamos. Vamos de quê? Laranjão, né? Beleza. Suponha que um pesticida, falou em pesticida, misturou com cadeia alimentar, você vai pensar direto num processo chamado magnificação trófica ou bioacumulação. O que é isso? Repara o nome. Bioacumulação. Bio, seres vivos. Acumulação, por incrível que pareça, quer dizer o quê? Que se acumula, né? Então alguma coisa vai se acumular nos seres vivos. Magnificação. Magnificar quer dizer aumentar. Então, além de acumular, ele vai acumulando cada vez mais. Magnificação trófica. Níveis tróficos da cadeia alimentar. Então, esse processo, magnificação trófica ou bioacumulação, isso quer dizer que algumas substâncias que são tóxicas, como de vovó tóxicas, não biodegradáveis, podem se acumular nos seres vivos de uma cadeia alimentar. E quanto mais para o topo da cadeia, maior vai ser o nível de concentração nos seus tecidos desses seres. Por quê? Justamente pelo fato da substância não ser biodegradável e esses seres não conseguirem eliminá-las. Beleza? Então fagocita esse conceito macrófago, grava aí e deixa no teu encéfalo. Let's bora. Pesticida lipossolúvel, se acumula no organismo após ser ingerido, tenha sido utilizado durante anos na região do Pantanal, ambiente que tem uma de suas cadeias alimentares representadas no esquema. Substância tóxica, cadeia alimentar, biomagnificação. Plâncton, primeiro nível trófico, produtor fotossintético. Pulga d'água, é um zooplâncton, tá? Do zooplâncton. Lambari, peixe. Piranha, glória, peixe. Tuiuiu é Para quem não viu o tuiuiu, olha aqui o tuiuiu, Jabiru, jabiru mictéria. Tá aqui a foto do tuiuiu, Para quem nunca viu, é uma ave, né? Um pássaro não, uma ave. Olha lá o tuiuiu, de vários jeitos para você, andando na água, voando, aqui, fazendo pose, beleza. Quase que reproduzindo, tuiuiu safado, hein? Mas enfim, vamos voltar aqui. Deixa o tuiuiu para depois. Deixa ele cruzar lá à vontade. Gente, um pesquisador avaliou a concentração do pesticida nos tecidos de Lambari da região e obteve um resultado de 6,1 partes por milhão. Então, Lambari da região deu 6,1. Qual será o resultado compatível com a concentração do pesticida nos tecidos de outros componentes da cadeia alimentar? Então, olha só, o Lambari tem 6,1. Como esse processo é magnificação trófica, a piranha tem que ter mais pesticida do que o Lambari. O tuiuiu, mais ainda.
A pulga d'água tem que ter menos que o lambari e o plâncton menos ainda. Então, olha só, o lambari 6,1. Piranha 6,1 não pode, porque tem que ser maior. 4,3 não pode. 4,1 não pode. 5,3 não pode. Acabou. Já matamos a questão. Então, piranha 10,4. Tuiuiu 14,3. Pulga d'água lá, menos. E plâncton 2,1. Também é menos. Então, está crescendo a toxina. Ó, ela está crescendo de acordo com o maior nível trófico da cadeia alimentar. Que processo é esse? Magnificação trófica. Tudo isso porque a substância não é biodegradável e cada vez que um ser desse vai se alimentar do outro, a toxina vai se acumulando. Certo? Questão clássica. Gabarito, então, letra C. Beleza? Tranquilo, hein? Questão Discovery Kids. Essa é fácil. Então, bora aqui para a questão, hein? Vamos lá. Um jovem suspeita que não é filho biológico de seus pais. Isso aqui, esquece isso aqui, tá? Deixa pra lá. Pois descobriu que o seu tipo sanguíneo é ORH negativo. Para fazer essa questão, eu vou ter que papirar, tá? Vou ter que dar uma papirada. E eu vou fazer uma coisa aqui padrão ouro com vocês, beleza? Depois a gente vai pra cá, ó, que eu vou dar uma papirada ali, tudo bem? Então esse moleque é ORH negativo, tá bom. Sua mãe é BRH positivo e seu pai ARH positivo. A condição genotípica, ou seja, o genótipo, né, que possibilita que ele seja realmente filho biológico de seus pais é que... Então, olha só, vamos fazer um negócio aqui maneiro para ser padrão ouro. Tô com a minha mesinha aqui, ó, mesinha que eu faço a papirada aqui no computador. Tá achando o quê? Que aqui é padrão latão? O negócio aqui é padrão ouro. Então, olha só, vamos lá. Deixa eu botar aqui na posição. Como é que é o jovem? Olha aqui. O jovem, ele é ORH negativo. Não é isso? Beleza. Como é que é a mãe dele? Como é que é a mãe? Já até esqueci aqui. Vamos ver lá. A mãe é BRH positivo. Beleza. Então a mãe dele, B positivo. Show de bola. E como é que é o PAP? O PAP, vamos botar lá, ARH positivo. Beleza. Então o pai dele é ARH positivo. Próxima coisa aqui é o seguinte. Vamos botar aqui, ó, nesse cantinho aqui. Beleza? Próxima coisa, a gente lembrar como é que são as heranças do RH e do grupo sanguíneo. O grupo sanguíneo é o seguinte, cara. O grupo sanguíneo, a herança é do tipo polialelia. Ou seja, nós temos mais de 2 alelos que influenciam nessa característica. Então, quando a gente tem 3 ou mais alelos que influenciam na mesma característica e fazem parte do mesmo loco gênico, a gente chama de polialelia ou alelos múltiplos. Então, nós temos aqui para o grupo sanguíneo o alelo IA, o alelo IB e o Izinho. O IA, ele é codominante com IB. Então, se uma pessoa tiver os dois, for IA e B, ela vai ser sangue AB. Mas, tanto o IA quanto o IB dominam o Izinho. Então, o Izinho, coitado, é recessivo. Se uma pessoa for O, ela vai ter que ser Izinho. Então, por exemplo, ó, vamos botar aqui. Uma pessoa que é grupo sanguíneo A, ela pode ser Ia, ó, ela pode ser Ia, ou ela pode ser Izinho, beleza? Agora, uma pessoa CB, ela pode ser IB, tá aqui, ó, ou ela pode ser IB, Izinho, tá? Uma pessoa CO só tem uma chance, ela é Izinho, e para a pessoa, vamos botar aqui do lado, para a pessoa ser AB, também é uma chance só. Para ela ser AB, ela só pode ser IA e B. Certo? Tá, mas e o RH? O RH é o seguinte, vamos fazer aqui vamos separar. O RH é o seguinte. O RH, ele é influenciado por 2 alelos, então é uma herança simples, monohibridismo. Nós temos o alelo Dzão
que é dominante e proporciona o RH positivo. E tem o Dzinho, que é recessivo, que proporciona o RH negativo. Então, para uma pessoa ser RH positivo, ela pode ser Dzão, Dzão, ou ela pode ser Dzão, Dzinho. Beleza? Para ela ser RH negativa, só tem uma possibilidade. Ela é Dzinho, Dzinho. Tá, então agora vamos montar aqui a família. Olha só, o pai, ele é B, olha lá, a mãe, aliás, B positivo. E o pai, A positivo. Só que o moleque é O negativo. Se ele é O, ele tem que ser obrigatoriamente Izinho, Izinho, porque é a única possibilidade. Se é negativo, ele tem que ser obrigatoriamente Dzinho, Dzinho, porque também é a única possibilidade. Agora chama que vem. Um Izinho dele veio da mãe. É obrigado, veio no gaveta dela. O outro Izinho veio do pai. Porra, então a mãe tem que ter um Izinho e o pai tem que ter um Izinho. Só que a mãe é A, B. Então a mãe, ela tem que ser IB, Izinho, para conseguir ter um filho O. Da mesma forma, o pai tem que ser IA, Izinho, para conseguir ter um filho O. Então eles são heterozigotos para Izinho, certo? Agora, olha só, da mesma forma, um Dzinho do filho veio da mãe e o outro Dzinho veio do pai. Então, olha só, bota aqui, ó, a mãe tem que ter Dzinho para poder ter um filho negativo e o pai também tem que ter Dzinho. Mas eles são positivos, gente. Então, eles têm que ter o Dzão. Então, ou seja, a mãe é IBzinho, Dzão, Dzinho e o pai é IA, Izinho, Dzão, Dzinho. Eles são duplamente heterozigoto, tanto para o grupo sanguíneo quanto para o fator RH. Bora matar então? Pai e mãe sejam heterozigotos para o sistema sanguíneo ABO e para o fator RH. Essa é a nossa resposta. Gabarito, então, letra A. Beleza? Uma questão nível médio aí. Tinha que lembrar dessas características das heranças do grupo sanguíneo e fator RH. E tinha que mandar ali a papirada no genótipo. Beleza? Bom, chama que vem. Vamos fazer outro aqui que eu acho que eu vou precisar papirar de novo. Então tá. Próxima questão. Penúltima, hein? Penúltima. 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observavam que a quantidade de adenina é igual a timina. Agnaldo Timóteo. Onde tem A no DNA vai ter T. E a quantidade de guanina é igual a de citosina. Gal Costa. Agnaldo Timóteo, Gal Costa. Onde tem guanina vai ter citosina. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas, ou seja, AG, A mais G, e o total de pirimidinas, C mais T, eram iguais. Se você somar A mais G, vai dar 50%. E se você somar C mais T, vai dar 50% também. Beleza? Sempre vai ser assim. Tá? Então, se você, por exemplo, achar um DNA que a adenina é 10%, quando você somar com guanina, que vai ser 40%, vai dar 50%. Da mesma forma, se você somar, nesse exemplo que eu dei, citosina com timina, vai dar também 50%. E aí, somando tudo, vai dar 100%, que é o total de bases. Beleza. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como um exemplo uma fita simples de DNA com 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a dupla fita formada pela fita simples exemplificada pelo professor? Ou seja, ele quer saber qual é a quantidade de nucleotídeo formada pela fita correspondente, que vai parear com essa daqui. Então, bora papirar? Vamos papirar. Bom, vamos fazer aqui, ó. Espera aí, a gente sabe, pessoal, deixa eu posicionar. A gente sabe que o DNA, ele é isso aqui, ó. Vocês lembram? Ele é uma dupla fita, tá? E entre as duas fitas formam-se ligações de hidrogênio.
A gente também sabe que se em uma das fitas, né, em uma das cadeias tiver adenina, na outra cadeia vai ter timina correspondendo, Aguinaldo Timóteo. E nós também sabemos que se em uma cadeia tiver guanina, a outra vai ter citosina. Vamos fazer o seguinte então, vamos botar aqui, ó, essa linha aqui é para representar a fita que o cara falou ali, ó, de DNA que o professor apresentou para a turma. Então olha só, vamos lá. Uma fita simples que tem 20 adeninas, então bora aqui, ó. Então bora aqui. A gente não sabe qual é a posição delas, mas não importa, tá? O que importa é o total. Então nessa fita aqui tem 20 adeninas. A gente não sabe qual é a posição, tá? Onde estão as 20. Mas o que importa vai ser o total. Não se liga nisso não. 25 timinas. Então aqui também tem 25 timinas. Vamos lá. A gente não sabe aonde, tá? Mas não importa. O que importa aqui vai ser o total. 25 timinas. Beleza. Vamos seguir. 30 guaninas e 25 citosinas. Então aqui também a gente não sabe aonde, mas não importa. Tem 30 guaninas, beleza? E, ô glória, os céus, 25 citosinas. Aí, o que a gente tem que fazer? A gente tem que saber, olha só. Ah, olha a rataria, olha a rataria, olha a rataria. Ele quer saber qual é a quantidade de cada nucleotídeo quando considerada a dupla fita. O total, não é só a fita correspondente não. Quase que eu dei mole aqui, dei uma de ursinho de pelúcia, mas a gente é rato do esgoto, ratazana em chamas, a gente sabe sempre que tem uma rataria, uma questão envolvida. Então se liga, quase que eu dou mole, mas aqui a gente é ratazana. Então se liga só. Bom, para saber o total, primeiro a gente tem que saber quanto tem na fita correspondente. Vamos fazer ela aqui. Aqui vai ser fácil. Quer ver? Discovery Keys, olha só. A gente sabe que aonde tem adenina, na outra fita vai ter timina. Então se aqui tem 20A, naquela fita inicial, na outra fita vão ter 20 timinas. Não importa onde, o que importa é que tem. Se naquela fita inicial tinha 20 timinas, aqui vão ter, aliás, 25 timinas, aqui vão ter 25 adeninas. Deixa eu corrigir aqui isso aqui só para a gente não se enrolar. Ó, são 20. Se naquela fita original tem 30 guaninas, na correspondente vão ter 30 citosinas. E para fechar com chave de ouro, se naquela original tem 25 citosinas, aqui na correspondente vão ter 25 guaninas. Então ele quer o total. Vamos fazer aqui. Total de adeninas. Agora vai ser matematiquice, né? Acabou a biologia, é só somar. 25 com 20 deu quanto? 45 adeninas totais. Timinas totais. Ó, tem que ser igual. 20 mais 25, tá dando certo. Olha lá, 45. Guaninas totais, ó, 30. Pera aí. Ah, tá aqui. Não, já ia fazer besteira. 25 com 30 deu quanto? 55 guaninas. E citosinas tem que dar igual. Ó, 30 com 25 também deu 55. Vamos ver se dá certo? Se nós somarmos, ó, 45 com 55, vai dar quanto? Vai dar 100. Se nós somarmos aqui 45 com 55, vai dar 100 também. Vamos ver se dá certo? Se a gente somar aqui, ó, 45 adeninas com 55 guaninas, vai dar quanto? 45 com 55, dá 100, né? Que nem o cara fez lá. Se nós somarmos 45 aqui com 55, dá 100 também. Então, essa soma aqui deu igual a essa soma aqui. E no final das contas, nós acertamos a proporção total de nucleotídeos. Vamos achar então a resposta? Olha lá, A45, T45, G55, C55. Vamos ver? A45, T45, G55, C55. O nosso gabarito padrão ouro é letra C. Questão nível médio. Nível médio, tem que estar atento, tá? Para poder matar ali que ele quer o total, tá? E não apenas a correspondente. Quase que eu dei mole aqui, dei uma de ursinho de pelúcia, mas no fim das contas tudo deu certo. Beleza, chama que vem. Vamos lá.
Vamos fechar. O Paclitaxel motherfucker é um triterpeno polihidroxilado que foi originalmente isolado da caixa de Taxus brevifolia, meu Deus, árvore de crescimento lento e em risco de extinção, mas agora é obtido por rota química semissintética. Deixa eu guardar aqui a mesinha da papirada para usar em uma próxima oportunidade. Muito bem. Esse fármaco é utilizado como agente quimioterápico, ou seja, para evitar doença tumoral, né? Tumor ou câncer, tumor benigno ou maligno, que é o câncer, para tratar. No tratamento de tumores de ovário, mama e pulmão. Seu mecanismo de ação antitumoral envolve a sua ligação à tubulina, interferindo com a função dos microtúbulos. Primeira coisa, coloque em mente, tumor é o quê? Tumor são células que fazem mitose de modo desenfreado, se proliferam de modo desenfreado. O que a gente quer fazer para um tumor? Evitar que ele cresça. A gente quer impedir que ele se divida. A gente quer impedir a sua divisão celular. E é justamente o que esse fármaco aqui faz, porque se ele se liga à tubulina e interfere a formação dos microtúbulos, ele vai impedir que essa célula, quando faça mitose, gere o chamado fuso mitótico ou fuso acromático, que são os trilhos por onde os cromossomos das células se transportam na hora que a célula vai dividir. Então esse fármaco aqui, ele interfere com qual processo dessas células tumorais para frear esse tumor? Divisão celular. Resposta, então, letra A. Foi o que foi. Beleza, questão fácil. É só saber aqui que microtúbulo, nesse contexto, faz parte do fuso mitótico e aí vai impedir a divisão celular. Nível Discovery Kids, beleza? Bom, pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Se gostou, curte o vídeo aí, inscreve no canal, compartilha, ajuda a chegar aí agora a 40 mil inscritos, 50 mil inscritos. Obrigado por tudo, gente. Sucesso na sua vida, na sua carreira, e eu sei que vai dar certo a sua aprovação, tá? Um último recado, chora agora rir aprovado, se não aguenta não se envolve, chama que vem. Um beijo do fundo do ventrículo esquerdo, nos vemos aonde? Nos plantões por aí. Um grande abraço, tudo de bom, tchau.